Boa tarde, tudo bem com você? Eu sou a professora Edileuza Cavalcante e daremos início a mais uma videoaula, a aula 12 de 16 do módulo de Microsoft Excel. Hoje nós estudaremos as funções escolher, dia da semana, dia, datam e algumas funções relacionadas ao tempo. E aí, já está com caderno e caneta sobre a mesa? Está pronto? Então vamos lá. Vamos iniciar pela função escolher, ok? Muito bem. A função escolher nós usamos para selecionar um valor colocada em uma determinada posição. Por exemplo, nós temos aqui a planilha de pesquisa de satisfação de um restaurante, aonde nós temos alguns itens para serem avaliados, como a comida, a limpeza do restaurante, o atendimento, a velocidade com que o pedido é entregue e a localização do restaurante também. Os clientes, eles darão uma pontuação como 1 para excelente, 2 para bom, 3 para regular, 4 para ruim e 5 para péssimo. O que nós queremos fazer? Nós queremos que quando o cliente digite aqui a pontuação, por exemplo, 1, na descrição, que é a coluna que está ao lado, eu quero que apareça o resultado de 1, que seria excelente. Quando o cliente digitar 5, eu quero que apareça ao lado a descrição péssimo. Por que péssimo? Porque 5 corresponde a péssimo. E quem efetuou isso daqui, a ordem de excelente, bom, regular, ruim e péssimo, fui eu, assim como pode ser você. Eu especifico o que eu quero que apareça na descrição mediante uma posição. 1 vai ser uma posição que vai me dar um resultado. 2 é outra posição que vai me dar outro resultado. A função escolher, ela é um pouco semelhante à função PROC, como a PROC-V e a PROC-H, sendo que ela é bem mais fácil, como nós vamos aprender agora. Ela é mais resumida e te dá um resultado, dependendo do trabalho que você for executar, bem melhor. Vamos ver como que isso funciona? Na descrição, eu vou digitar igual, escolher. Quando eu começo a digitar a função, nós sabemos que ela já aparece aqui para gente. Eu posso dar duplo clique em cima da função, que o próprio Excel ele vai se encarregar de trazer o nome da função por inteiro e ainda abrir parêntese para mim. Outra forma que nós sabemos que nós podemos utilizar é, eu começo a digitar, aparece a função, eu aperto a tecla Tab do meu teclado. Então, você tem a opção de utilizar
duplo clique com o mouse quando a função aparece, ou você aperta a tecla Tab do seu teclado, ok? Muito bem. Igual escolher. A sintaxe aparece aqui embaixo para mim e eu coloquei aqui em cima também para você. Número índice. Número índice é o que eu vou digitar para me dar um resultado. No meu caso, vai ser a pontuação. Eu quero que me traga um resultado de acordo com esse número índice aqui, que no momento é 5. Mas dentro da função, nós sabemos que não aparecerá o número 5, sempre aparecerá o endereço da célula, que aqui é C10, ok? Ponto e vírgula, separador de parâmetros, aí ele vai me pedir o valor 1. Quando eu digitar 1, eu quero que apareça o quê? Excelente. Então, eu vou digitar aqui, entre aspas, excelente. Excelente. Entre aspas, porque é texto. Ponto e vírgula, valor 2. Quem é o valor 2 aqui? É bom. Então, eu vou digitar bom. Ponto e vírgula, valor 3. Quem é o valor 3? Regular. Vou digitar regular. Ponto e vírgula, valor 4. Quem é o valor 4? Ruim. Vou digitar ruim. Ponto e vírgula, valor 5. Quem é o valor 5? É péssimo. Então, eu vou digitar péssimo. Muito bem. Fechei parêntese e eu tenho aqui a minha função igual escolher, o número índice é a célula C10, de acordo com a numeração que eu digitar na célula C10, ele vai retornar para mim 1, excelente, 2, bom, 3, regular, 4, ruim e 5, péssimo, ok? Outra coisa importante para nós ficarmos atentos é o seguinte: Dileuza, até quantas respostas eu posso digitar, eu posso ter? Você pode ter de 1 até 254 respostas. Gostou? Então, eu poderia ter aqui até 254 respostas para um número que eu digitasse. Eu poderia colocar aqui péssimo ao extremo, muito ruim, e eu poderia sair acrescentando todas as respostas que eu quisesse que aparecesse aqui na minha descrição. Dei Enter e vamos ver o que acontece. Apareceu para mim péssimo. Por que que apareceu péssimo? Porque o número que está aqui é o número 5. Se o meu cliente, na pontuação, der 1 para mim, então a comida será excelente, ok? Se o cliente der 2, a comida será bom. Por quê?
Porque aqui, o primeiro texto, a primeira resposta que eu digitei foi excelente, valor 1. A segunda resposta, o valor 2, foi bom. A terceira resposta, o valor 3, foi regular. Se eu viesse aqui, apagasse excelente e colocasse maravilhoso, ok? Quando eu der Enter e digitar 1 aqui, não irá mais aparecer excelente, irá aparecer maravilhoso. Por quê? Porque o valor 1, dentro da função, eu digitei maravilhoso. Dessa forma, você vai utilizar a função escolher dentro das suas necessidades na sua empresa. Qual é o resultado que você deseja obter para uma determinada pontuação? Vou dar duplo clique aqui e vou digitar novamente excelente. Ele vai retornar 1 a ser excelente. Muito bem. Vou fazer mais uma vez com você para que a gente possa assimilar melhor. Mas lembrando que eu poderia já utilizar a alça de preenchimento. Mas vamos lá. Igual, escolher. Vou apertar a tecla Tab do meu teclado, pessoal, ó. Eu estou falando dessa teclinha aqui, da teclinha Tab do meu teclado, ok? Muito bem. Vou pressionar a tecla Tab. Já apareceu o nome de toda a função, igual escolher, e abriu parêntese para mim. Eu quero que a numeração que eu colocar nessa célula aqui, que é a C11, observe que não tem nenhum valor digitado no momento. Não tem problema nenhum. Na hora que eu alimentar a célula C11 com qualquer valor de 1 a 5, ele vai me dar o resultado, a descrição. Então, igual a escolher célula C11, que é onde eu vou digitar a pontuação, ponto e vírgula, separador de parâmetros, o valor 1 será excelente, excelente, entre aspas, ponto e vírgula. O valor 2 será bom, entre aspas, ponto e vírgula. O valor 3 será regular, entre aspas, ponto e vírgula. O valor 4 será ruim, entre aspas, ponto e vírgula. O valor 5 será péssimo, também entre aspas. Não podemos esquecer que tudo isso é sempre entre aspas. Por quê? Porque é texto. Professora, e se eu quisesse um outro resultado que não fosse texto? Não é texto, não são os sinais maior, menor, diferente, igual, não precisa de aspas. Mas se eu colocar, não tem nenhum problema. Só haverá problema se for texto, se for os sinais que eu acabei de falar e você não colocar entre aspas. Aí dará problema pra gente, ok?
Muito bem. Dei Enter, tenho o resultado aqui sem valor. Por quê? Porque não tem nenhum número aqui. Vou digitar 2. Pronto. Apareceu o resultado para mim. Limpeza, eu dei nota 2, apareceu bom, porque o valor 2 é bom, ok? Vou dar outras notas aqui. Atendimento, vou colocar 2 também. Velocidade, eu darei 4. E localização, eu vou dar 5. Eu vou dar 3 aqui para atendimento, tá bom? Vai ficar na ordem, né? 1, 2, 3. Vou dar 5 para limpeza, 3 para atendimento, 4 para velocidade e 2 para localização. Para não acharmos assim, só apareceu porque está na ordem. A ordem que eu irei digitar aqui, a pontuação, é indiferente. A ordem que conta é dentro da função. Essa ordem que a gente colocou aqui dentro da função. O primeiro corresponde a 1, o segundo a 2, o terceiro a 3, o quarto a 4 e o quinto a 5, ok? É importante explicar esse detalhe aí. Muito bem. Vou usar a alça de preenchimento e pronto. Eu tenho aqui as descrições. E no momento que eu alterar, localização, eu dei 2, vou colocar 1. A localização passou a ser excelente. A comida, que estava 1, excelente, eu vou colocar 2. Dei Enter, passou a ser bom, ok? A função escolher é uma função muito utilizada que você vai usar bastante no mercado de trabalho. Não esqueça de fazer as suas anotações. Falando aqui, ó, função escolher, para que ela serve, a sintaxe dela é muito importante. Dando prosseguimento, agora nós iremos estudar a função dia da semana. Eu acredito que você vai gostar muito dessa função. Vamos lá? Muito bem. A função dia da semana, ela é utilizada quando nós queremos encontrar em qual dia da semana, mediante uma data, ocorreu alguma situação. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas datas, tá? 18/10/1975. Vou alterar essa data aqui, 18/10/1991. Ok. 18/10/91, 3/11/2019, 1/12/1990, vou colocar aqui 7/7/2020, ok? Mediante essas datas, eu quero achar o dia da semana. Se essa venda foi realizada numa segunda, numa terça, num sábado, num domingo, qual foi o dia que foi realizada essa venda, ok? Muito bem. Então, eu vou utilizar a função escolher, que nós acabamos de estudar, junto com a função
dia da semana. Então, ficou assim, igual, escolher, abriu parêntese, dia da semana, abriu parêntese novamente. O parêntese preto é correspondente à função escolher e o parêntese vermelho é correspondente à função dia da semana, ok? Muito bem. Dia da semana. Eu quero saber de qual data é o dia da semana. Dessa data aqui, 18/10/91. Então, eu cliquei em cima da célula aonde eu tenho a data ou aonde eu digitarei futuramente uma data qualquer. Feito isso, eu fecho parêntese, que foi fechado também na cor vermelha. Por quê? Porque eu estou fechando a função dia da semana. Ponto e vírgula. Agora entrarão os dados da função escolher. Mediante essa data aqui, a função escolher vai saber qual foi o dia da semana. Para isso, eu terei que entrar digitando todos os dias da semana. Qual é o primeiro dia da nossa semana? Domingo, não é segunda, é domingo. Primeiro dia da semana é domingo. Em questão de dias úteis, aí é segunda-feira, tá? Ponto e vírgula, segunda-feira, entre aspas, ponto e vírgula, terça-feira, entre aspas, ponto e vírgula, quarta-feira, entre aspas, ponto e vírgula, quinta-feira, entre aspas, ponto e vírgula, sexta-feira, entre aspas, ponto e vírgula, sábado, entre aspas. Fechei parêntese. Então, retornando, eu utilizei a função escolher e dia da semana, mediante a data que eu tenho. A função escolher, ela vai procurar o dia da semana que eu precisei digitar, de domingo até sábado. Quando eu dou Enter, vai aparecer ali para mim sexta-feira, ok? Você pode dizer assim, nossa, professora, mas é muito grande. Nossa, grande demais. Eu prefiro ir no calendário, procurar o ano de 1991, o dia 18/10, para digitar aí. Sim, mas se eu vier aqui e digitar a data de hoje, que dia é hoje? 7/7/2020. Quando eu der Enter, vai me dar terça-feira. Por quê? Porque eu utilizei a função adequada para me retornar a esse valor. Se você digitar aqui a sua data de nascimento, por exemplo, a minha, 18/10/1975. Quando eu der Enter, vai aparecer
que eu nasci em um sábado. Experimenta, faz isso daí e digita a sua data de nascimento. Vai aparecer exatamente o dia da semana que você nasceu. Dessa forma, mediante uma data qualquer, você vai achar o dia da semana que aconteceu aquele evento, ok? Vou utilizar aqui a alça de preenchimento e eu tenho pronto aqui. Eu poderia alterar, por exemplo, 15 de abril de 1988. Foi uma sexta-feira. Deu para compreender? Eu utilizei a função escolher, abrir parêntese, dia, ponto da semana, abrir parêntese, a data que eu quero achar o dia, ponto e vírgula, e aí eu precisei digitar todos os dias da semana, sempre entre aspas. Por quê? Porque é texto, certo? Muito bem. Espero que você tenha gostado dessas duas funções. Eu vou te dar aqui outra particularidade que nem estava programado na nossa aula. Mas vamos lá. Eu vou estender aqui. Estendi a minha planilha, tá? Estendi a minha planilha. Eu estou colocando bordas. Estou adequando aqui, ó, a minha planilha. Muito bem. Eu quero achar aqui o mês. O mês, tá bom? Ah, professora, isso é molezinha. Por quê? 18/10/1975, mês 10, eu sei que é outubro. Muito bem, mas eu quero que apareça o nome outubro. Vamos ver como que isso aconteceria? Eu utilizaria também a função escolher, igual escolher, só que agora seria mês. Escolher mês. De que data? Dessa data aqui, que está na célula B11. Fechei parêntese, ponto e vírgula. Agora eu terei que digitar todos os meses do ano. Ah, são 12 meses? Sim. Vai me dar um pouco de trabalho? Sim. Mas depois eu poderei utilizar a alça de preenchimento e preencher uma planilha que tivesse 1000 itens, 1000 datas. Ficaria muito mais fácil para mim, com certeza. Então, vamos lá. Entre parênteses, janeiro, parêntese não, entre aspas. Entre aspas, fevereiro, vou dando sequência, março, abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro, dezembro. Fechei parêntese. Propositalmente, aqui, se você observou bem, no mês de maio, eu não fechei aspas. No mês de junho, eu não abri aspas. Para mostrar para você o que acontece se eu esquecer das aspas. Vamos ver? Dei Enter. Ele colocou as aspas para mim. Porém, qual foi o mês que ele me retornou? Novembro. E o mês 10 é novembro? Está correto? Não, está errado, porque o mês 10 é mês de outubro. Vamos lá? Vim aqui, vou fechar aspas de maio, vou abrir aspas em junho. Dei Enter, agora sim a resposta está correta. Entendeu a importância das aspas dentro de uma função? Precisamos ficar bem atentos. Nem sempre porque deu um resultado, esse resultado está certo, como nós acabamos de ver. Mês 10, como eu não fechei e não abri aspas, ele me retornou com o mês de novembro. Ele ignorou o mês de outubro, ok? Muito bem. Vou usar a alça de preenchimento e agora eu tenho os meses aqui. 3/11, novembro, 1/12, dezembro, 25/4, abril, 15/4, abril. Se eu alterar aqui o mês, vou colocar mês 2. Pronto, fevereiro. Dessa forma, nós vimos que a função escolher, ela pode ser usada sozinha, como vimos no primeiro exemplo. Nós podemos utilizar a função escolher junto com o dia da semana, podemos usar junto com a função mês e assim por diante, ok? Muito bem. Então, aqui nós terminamos a parte 1 da aula 12 de Microsoft Excel. E daqui a pouco estaremos de volta para a parte 2. Tchau!